Estamos de volta com o Band em Entrevista, hoje com a presidente da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais da OAB de Taubaté, a advogada Pamela Antunes. Comigo, jornalista Elcio Costa. Pamela, no Código Penal, o animal ainda é tratado como coisa, como um objeto, a pessoa pode ter a posse dele. Mas em algumas esferas, inclusive, que já se cria jurisprudência, mudando esse conceito. O que sinaliza essa mudança? A sociedade mudou muito em relação ao animal? Sim, a sociedade vem, tendo um conceito diferente dos animais. Hoje, o Código Civil ainda fala sobre o animal ser um objeto, mas temos projetos de lei, inclusive em andamento, que está mudando essa situação para sujeitos de direito. O que significa na prática uma coisa ou outra? Os sujeitos de direito é como se fosse nós, O animal pensa, o animal senciente. Aquele animal que ele sente dor, que ele sente fome, que tudo aquilo que nós sentimos, nós somos seres sencientes, o animal também sente. Então, isso interfere, por exemplo, no abate do animal, no conceito do abate do animal, ou mesmo, nós tivemos recentemente um caso de exportação de carga viva aqui no Porto de São Sebastião, 5.400 cabeças de gado para a Europa. Que causou polêmica. Que causou uma série de polêmica, porque exatamente pelas condições dos animais no embarque e do transporte, Como unir esse conceito do animal como que sente dor, que tem direito, etc., com a questão do abate, da venda e da comercialização do animal? Então, esses animais, nesse caso específico, tiveram bastante laudos, especificando que os animais eles ficavam em locais pequenos, eles não conseguiam se mover, muitos animais eram pisoteados, não chegavam nem vivos ao local de destino. E aí entra a parte ambiental, a nossa parte de direito animal, dizendo justamente isso. Se o animal ele é considerado como senciente, ele não pode viver nessas condições. A nossa luta é justamente para isso. Infelizmente, a gente dificilmente, pelo menos por enquanto, vamos conseguir impedir o abate desses animais. Ou pelo menos a exportação, inclusive. Nesse caso Sim. específico, são 5.400 cabeças de gado. Aliás, foram 4 lotes de 5.400 cada uma que foram exportados por São Sebastião. No caso, é melhor não vender, não exportar? O ideal seria não vender, O ideal seria não ter esse tipo de exportação. Mas, infelizmente, a gente sabe que isso não vai acontecer, Então, se for para acontecer, que seja da melhor maneira possível para os animais. Porque esses animais vão ser abatidos de qualquer forma. Então, se for para serem abatidos, infelizmente, que sejam abatidos aqui. Que não tenham, às vezes algumas viagens duram 15 dias. 15 dias nesse sofrimento, confinados em pequenos locais, vivendo, pisoteados, vivendo na sujeira, na própria sujeira. Então, a discussão é essa, A gente, claro, gostaria que não tivesse o abate em si, a proteção animal. Mas, como, infelizmente, por enquanto, isso não vai acontecer. E vai por São Sebastião, vai por Santos também, tem várias reportagens sobre isso, é uma realidade constante, e inclusive envolve a economia brasileira. Doutora Pamela, eu queria voltar à questão de maus tratos, mas agora às áreas urbanas. Maus tratos de animais de qualquer porte é crime, certo? Sim. Tem uma jurisprudência, uma lei. Tem lei federal. Lei federal. Por que é tão difícil a gente ver punição? Então, muitas das vezes, em questão de animais, pets, abandono, por exemplo. Cachorro amarrado em casa abandonada. Então, muitas das vezes a gente não consegue chegar em quem fez, no autor do crime. Mas também tem a questão da população, da omissão. Casa abandonada, por exemplo, a pessoa vai embora e deixa o animal lá. Os vizinhos, alguns vizinhos sabem quem é aquela pessoa, para onde foi, mas a população tem medo. Ela tem medo de denunciar. Então isso Eles só ligam para falar que tem um bicho abandonado lá. Quero que retire, quero que retire porque eu tô vendo sofrer. Mas eles não querem ajudar a resolver o caso. Se a população não fosse, grande parte, não são todos, não fossem omissas, não, eu sei quem foi, é fulano de tal, ele foi para tal lugar, vamos para a delegacia, você testemunha, talvez o problema do abandono, por exemplo, diminuísse. Mas a população, infelizmente, ela tem muito medo. Então, muitas das vezes eles não vão como testemunhas, eles não... Ou seja, dificilmente você consegue provar. Abandono de animais, por exemplo, abandonou em área rural. Mas e aí? A gente sabe quem é? Eu tenho uma filmagem do carro. Será que vai entregar pra gente? Vai como testemunha? Eu vi que é fulano de tal.
é complicado a gente não conseguir, né, testemunhas que prove quem são essas pessoas que fizeram. Então, eu acho que a população deveria tentar se conscientizar que ela é a chave. E esse é um trabalho também de educação importante que tem que se fazer, explicar para a população direitos e deveres. Sim, com certeza. A gente tenta, na comissão, fazer essa conscientização, por exemplo, nas escolas, para ensinar as crianças desde já o que é crime, o que vai acontecer com as pessoas que cometem esses crimes contra os animais. Eu acho que essa é a chave. Conscientizar a população e começar com as crianças, né, que são o nosso futuro mesmo. Taubaté tem uma questão polêmica, algumas cidades do Vale também tem, que é o uso de carroças ainda na cidade para transporte de carga, etc. Já existiu uma tentativa da Câmara de acabar com isso, mas o Ministério Público ele entrou no assunto e a legislação é mantida. Nós temos que aprender a conviver com isso? Ou o uso de carroça como transporte regular em pleno século XXI ainda vai acabar algum dia? Então, eu acredito que a tendência é acabar. O trânsito mesmo não comporta mais carroça, carro, moto. Tanto é que em Taubaté teve a questão da lei, né, que foi julgada inconstitucional, mas temos uma lei de 2009, que ela regulamenta o uso dessas carroças na cidade. Mas o centro, a gente tem algumas ruas que é totalmente proibido, né? Falta fiscalização, na verdade. Mas temos algumas ruas que é proibido total, porque não comporta mais. O trânsito, em Taubaté especificamente, o trânsito, carro, moto, caminhão e carroça não comporta mais. Então, eu acho que, além da falta de fiscalização dessa lei em vigor, a tendência é acabar. A tendência é diminuir. Agora, vocês recebem denúncias sobre isso? Por exemplo, recentemente teve um caso de um animal de tração, né, a gente mostrou aqui no Band Cidade, inclusive, aqui no jornalismo da Band. O jornalismo da Band deu grande destaque para isso, mas vocês recebem denúncias sobre isso, por exemplo? O tempo inteiro. De maus tratos animais de carroça? O tempo inteiro, o tempo inteiro. Foto, vídeo, a gente recebe. Só que assim, é o que eu falo da questão da omissão da população. A pessoa tá vendo o animal lá, caído, né, sendo maltratado, e não liga, não quer ir para a delegacia, aí quer ir atrás de alguma ONG, algum protetor, aí até chegar o animal não está mais lá. Então não tem começo, meio e fim a denúncia. É complicado. A gente já recebeu denúncia da pessoa tá dando facada no animal. Mas, poxa, então chama a polícia. E chama a polícia? Chama Esse a é polícia. 190, é que nem 190. crime havia um homicídio, chama 190. Sim, chama 190, agora tem a guarda ambiental, que se eu não me engano é 153 ou 156, se eu não me lembro um dos dois, chama a guarda. Mas pelo 190, que é um número que todo mundo conhece... Sim, pode chamar e a polícia tem que ir. É um crime que está acontecendo. Perfeito, mais uma rápida parada. O Band Entrevista volta em instantes. Até já.